canal Filosofia na Sala de Estar. Se você está à procura de um canal de filosofia para assistir no YouTube, acompanhe este canal, com temas filosóficos, sociais, políticos e muita poesia. O que a invenção do alfabeto grego tem a ver com o surgimento da filosofia? Neste vídeo vamos falar sobre a invenção do alfabeto grego e o surgimento da filosofia. Uma coisa tem a ver com a outra? Vamos descobrir então. Muitos historiadores e filósofos defendem a afirmação de que o berço da filosofia foi a Grécia Antiga em função da invenção do alfabeto, que se deu por volta do século VI a.C. na Grécia. Mas você diria, espera aí, o que a invenção do alfabeto tem a ver com a origem da filosofia? Bem, antes é preciso dizer para você que o mundo como conhecemos hoje é totalmente diferente daquele mundo lá atrás, bem antigo. Não havia internet, podcast, YouTube. E divulgar as ideias e o conhecimento era uma tarefa bem complicada. E por quê? Porque houve uma época em que a escrita era desenvolvida através de recursos com milhares de grafias para simbolizar cada ideia ou cada sílaba. Imagine como era complexo entender algum tipo de conteúdo escrito naquela época. E ainda por cima, eram raras as pessoas que sabiam escrever dentro desse cenário todo. Viu como eu tinha razão quando disse que divulgar as ideias, o conhecimento naquela época era uma tarefa bastante complicada? No campo da escrita, era bem difícil passar qualquer tipo de conhecimento para outras pessoas. Quando nos referimos a um tempo em que o cenário da escrita envolvia ideogramas, símbolos que representavam sílabas, ocorreu algo maravilhoso e libertador na Grécia: a invenção do alfabeto. Uma grande característica dessa invenção foi a redução de 10 ou 8 mil sílabas, tornando-se necessário utilizar apenas 24 símbolos para escrever quaisquer palavras, enfim, na língua grega. E qual foi o efeito prático disso, lá na Grécia Antiga? O alfabeto grego permitiu que qualquer pessoa pudesse expressar suas ideias fazendo uso da escrita. Portanto, desta forma, houve um maior fomento da cultura. Viu como a história acaba obedecendo a um ciclo? O que é muito atual, se pensarmos como isso se aplica à internet. Enfim, foi justamente ao longo do século V a.C., quando a escrita alfabética foi inventada, que a filosofia encontrou o seu espaço para ser difundida. Então, por isso é que a Grécia se tornou um campo fértil para o surgimento da filosofia e ser o berço da filosofia. E desta forma concluímos que a invenção alfabética tem sim tudo a ver com o surgimento da filosofia. E ao desenvolver esse assunto, podemos fazer um paralelo entre o que a invenção do alfabeto na Grécia Antiga representou para a filosofia e o que a invenção da internet representa para a idade contemporânea. Ou seja, a invenção alfabética está para a Grécia Antiga, assim como a internet está para os dias atuais. Enfim, tudo isso é muito atual, não é? Pois lidamos com as mesmas questões sob um prisma político, social e econômico que tem a ver com a qualidade de vida das pessoas. A estrutura de domínio do pensamento político passa tão somente pela educação, o acesso ao conhecimento. E assim como na Grécia Antiga, a invenção alfabética facilitou o acesso ao conhecimento, atualmente a internet proporciona uma acessibilidade muito maior ao conhecimento numa escala global. E por se tratar de informação, vem com tudo isso também uma proposta oposta à sua finalidade legítima. A proposta que seria informar para transmitir significado e compreensão dentro de um determinado contexto e para que aí sim, através de ordenação e organização de dados, haja uma contribuição no aperfeiçoamento do fluxo dessas informações e a produção de análise a posteriori. Pois bem, a proposta oposta a tudo isso indica que o conhecimento, a capacidade crítica e o discernimento
devam ser maculados e que não se meçam esforços para a construção de uma desinformação. É isso mesmo, a construção de uma desinformação. Para realizar isso, toda uma estrutura deve ser construída, fabricada. É preciso, então, confundir os fatos e despurificar o saber, ignorar a argumentação. Insistentemente não atribuir valor algum ao conhecimento no sentido puro do seu alcance. É preciso salientar aqui que, de acordo com a estrutura de Estado, a classe dominante é a que detém o conhecimento e, consequentemente, o comando sobre as demais classes. É de rigor elucidativo saber que, para que o domínio ocorra sob uma perspectiva social, o acesso à educação, ao conhecimento, é de ímpar relevância. Quando lá na Grécia Antiga, o maior número de pessoas pôde se beneficiar com acesso ao conhecimento, a classe dominante da época ficou empolvorosa. Já que, seguindo essa direção, o conhecimento deve ser um bem consumido apenas pelos devoradores de poder sobre o povo. Logo, quem detém o conhecimento dentro dessa estrutura de poder de Estado é quem vai manipular o conhecimento a favor dos seus interesses, para que as demais classes sejam dominadas. E assim, haja uma garantia da perpetuação de seu domínio. E então, por que dar importância ao conhecimento? Por que devo argumentar? Por que devo questionar? Seria esta uma proposta de incômodo a algum segmento? Há um interesse em descaracterizar a importância do conhecimento enquanto crítica, pois desta forma é possível tumultuar a sociedade, fabricando enganos para produzir diferentes opiniões. O cenário, então, não poderia ser melhor. A apreensão dos fatos já está toda comprometida e por aí vai. O povo, então, se torna um alvo perfeito, pois há um descuido também para assimilar a informação. A elaboração da opinião já vem totalmente desprovida de alguma profundidade sobre o assunto. Há uma crueldade ao manipular a informação, o conhecimento. Por isso é que entra em cena as famosas fake news, produzidas por diferentes segmentos da sociedade para atender a seus interesses. Entendeu agora por que a internet se torna assim a invenção alfabética da Grécia Antiga? Fazendo um paralelo respeitadas as devidas proporções. Atualmente, muito mais pessoas podem ter acesso ao conhecimento. Isso incomoda, e muito. E para aqueles que se sentem incomodados, há uma urgência. É preciso confundir, é preciso desvalorizar, é preciso descaracterizar o conhecimento. Atentar a isso é importante, pois faz parte do interesse de muitos segmentos. Por isso, é preciso filosofia, é preciso compreender melhor o mundo à sua volta. É preciso amor ao conhecimento, é preciso amor à sabedoria. Enfim, filosofia significa amor à sabedoria. E o contrário disso significa desprezar o conhecimento e torná-lo objeto de manipulação para atender a uma dominação onde o negacionismo, a desinformação e o discurso invertido encontrem um espaço para ratificar o ódio à sabedoria. E utiliza esse ódio para promover um descaso, um poder de destruição, uma intenção perversa em não contribuir para a evolução da civilização humana. E tudo isso em nome de manter um poder mesquinho, egoísta e bem perverso. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou, se inscreva no canal, ative a notificação para você ser informado assim que novos vídeos forem publicados. Obrigada, até lá!